Hoje, 21 de setembro, terça-feira, festa de São Mateus. E iniciamos assim mais um programa, o Salmo do Dia. São Mateus era um cobrador de impostos, profissão profundamente desprezível para um judeu, e foi chamado por Deus, chamado por Cristo, para fazer parte do colégio apostólico. E foi ele também um dos 4 evangelistas que nos presenteou com um dos evangelhos para que possamos assim conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos por sua intercessão para que cresçamos no amor às Sagradas Escrituras. E neste dia o Salmo é o Salmo 18, 19, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz: não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. A liturgia da palavra da festa do apóstolo e evangelista Mateus está centrada no mistério da escolha e nos dons, na diversidade dos dons de serviços à igreja. E na primeira leitura de hoje nós vamos ver que Deus nos chama, mas não chama a pessoa simplesmente para ser escolhida, mas para que ela possa cumprir algo para edificar a igreja. Vejamos o que diz São Paulo na carta aos Efésios. Cada um de nós recebeu uma graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi ele que instituiu alguns como apóstolos, como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à estatura de Cristo em sua plenitude. Cada um de nós foi chamado para edificar o corpo de Cristo com os nossos dons. Sejam eles dons naturais, por exemplo, de juventude, de inteligência, de capacidade administrativa, seja ele por dons e carismas ou de pregar, ou de cantar, ou fazer outra atividade mais específica, mas que todos nós tenhamos a consciência que Deus nos chamou para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. E no evangelho desta festa de hoje, de São Mateus, nós vamos ver esse momento precioso, onde o próprio Jesus vai chamar o evangelista Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Que nesse dia de festa, do chamado de São Mateus, que foi chamado por Jesus para compor o colégio apostólico, isto é, ser um dos 12, do qual Cristo ia edificar a sua igreja, porque nós somos uma igreja católica apostólica, quer dizer, fundamentada na base dos apóstolos, na escolha dos apóstolos. E hoje, os bispos são os sucessores dos nossos apóstolos, dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que no dia de hoje, renovemos a nossa atenção para perceber quais foram os dons que Deus me deu e para que Deus me chama para contribuir para a edificação do corpo de Cristo. E assim concluímos rezando mais uma vez a terceira estrofe do Salmo 18, 19, que diz: não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Amém.